Bom, estamos aqui de novo, né? Um reencontro, para falar um pouquinho sobre o que é conversão a Cristo. Eu acho que esse é um tema central na JC, né? Conversão a Cristo. Tudo é nesse sentido, né? Tudo é pensado nesse sentido, porque as pessoas que participam não só têm experiências passageiras, emoções passageiras, emoções que ficam no evento, ou se divirtam no evento, né? Mas o principal fruto do evento é a conversão. E hoje a gente vai reafirmar algumas coisas que foram faladas e aprofundar um pouquinho mais. E para isso a gente vai falar em cima da carta de Paulo aos Colossenses. Você que está com a sua Bíblia, não tem costume, abre no índice aí, ó, Colossenses, Novo Testamento, os últimos livros da Bíblia. Colossenses, capítulo 1. Dá seu celular, por favor, para ver o cronômetro. Colossenses, capítulo 1. Acharam aí? Dá uma folheada aí. Colossenses fala muito sobre conversão. Fala muito sobre quem Cristo é. Fala muito sobre conversão. Fala muito sobre o que devemos fazer. Porque assim, né? Mesmo que você tenha se convertido a Cristo, você entregou a sua vida a Cristo naquele evento, o que você deve fazer agora? Né? Acabou a JC. Acabou o reencontro. E agora? O que devemos fazer? Então, a gente precisa entender bem o que significa como converter-se a Cristo e o que devemos fazer a partir disso. A conversão a Cristo é a base de tudo. Né? Então, preste bem atenção, essa é a palavra de Deus e ela vai falar de forma bem clara o que isso significa. Eu acho que ficou claro na JC que o grande problema das pessoas é que elas são pecadoras. Né? O problema dos seus problemas, né? A razão de você ter tantos problemas de relacionamento, problemas em relação a Deus, é por causa do pecado. O pecado ele destrói relacionamentos entre pessoas e entre o homem e Deus. A situação do homem é uma situação de condenação. Ele peca e por isso é condenado. Deus está contra ele. Ele precisa resolver essa questão. E como que se resolve essa questão? Né? Resumindo aqui a mensagem do Evangelho, né? É através de Cristo. Não é você se esforçando, querendo ser uma pessoa boa, ou participando da JC, não é com isso que você vai conseguir refazer um relacionamento com Deus. Não é através de um evento, não é através de obras, não é através de corrigir a vida. Não é assim. Tem um jeito, que é o jeito exclusivo que Deus fez, que foi enviar seu Filho para morrer por nós. Essa é a única maneira do homem refazer o relacionamento com Deus, ser perdoado e deixar de caminhar para a condenação e ser salvo, né? Como a gente diz, caminhar para a vida eterna. Conhecer a Cristo, crer nele e a partir disso viver com ele, isso é conversão. Então, o homem é pecador, Deus que resolveu o problema mandando Cristo. Quando nós cremos, passamos a seguir Jesus, nós nos convertemos. Então, como é que a gente vai saber se você se converteu no JC? Não é se você chorou, não é se você sentiu alguma coisa boa, não é se você, sei lá, ajudou alguém, orou com alguém, ou aprendeu alguma coisa nova sobre a vida, porque aposto que todo mundo aprendeu alguma coisa nova. A conversão sua, a gente não vai saber por causa disso. A gente vai saber a sua conversão se você andar com Cristo daqui para frente, até o fim da sua vida. Aí a gente vai falar, esse se converteu. Esse se converteu. Vamos ler o texto que fala lá o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21. Perceba como é profunda a conversão de uma pessoa. A gente vai ler alguns textinhos rapidamente. Colossenses 1, versículo 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação.
desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Estamos lendo aqui na NVI. Você está RA aí, se tiver NVI é bom. Então, o que ele fala aqui sobre a situação do homem antes de Cristo? Vamos comigo, tá, gente? Vamos explicando o texto, entendendo o texto, junto comigo. Versículo 21. Antes, nesses 3 textos que a gente vai ler, a gente vai ver sobre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, primeiro começa no antes de Cristo. Antes, vocês estavam como separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento. Então, um ser humano, você, eu, uma pessoa, um jovem, sem Cristo, é inimigo de Deus e é separado de Deus. Não tem amizade. É inimizade que existe. Não tem união. É separação que existe. Deus, ele leva muito a sério o pecado. Ele não é amigo de pecadores, sabe? Entende? Deus, ele é santo, ele é perfeito. Ele não é amigo de pecadores. Ele é inimigo de pecadores. E ele está disposto a condenar os pecadores por isso. E ele tem poder, né? Aquela velha história, né? Se Deus é por nós, graças a Deus. Mas se ele está contra nós, quão terrível isso é. Se ele não... Ter Deus como inimigo é a pior coisa que você pode ter na vida, né? Talvez você tenha algum inimigo aí, né? Alguém que te odeia, né? Que quer o seu mal. Acontece, né? Infelizmente. Mas Deus querer o seu mal, Deus ser seu inimigo, Deus ser contra você, isso é a pior coisa que existe. E essa é a situação, como diz aqui. Antes de Cristo, somos inimigos, por causa do mau procedimento. O mau procedimento é tão ruim que gera inimizade, gera hostilidade. Não tem amizade, não tem amor nesse caso, nessa relação de inimizade. E ser separado tem a ver com Deus ser perfeito. Deus, ele não dá para um pecador chegar perto de Deus, santo. É mais ou menos assim, mal ilustrando, né? É como se fosse assim, uma pessoa muito importante, sei lá, um presidente, um prefeito, está lá de terno, todo bonitinho, aí tem uma pessoa toda suja, ficou lá 5 dias sem tomar banho, se enfiou na lama, assim, mergulhou no lamaçal, fez cocô na calça, tá todo mendigo, todo rasgado, e vai lá, não, deixa eu dar um abraço em você, prefeito, deixa eu dar um abraço em você, presidente. Não dá. Por quê? Um está numa situação, outro está em outra. Não dá para ter comunhão, não dá para ter relacionamento, entendeu? É mal ilustrando, tá, gente? Não é para a gente rejeitar as pessoas por causa disso. Mas é mais ou menos isso que acontece. Deus, ele é uma pessoa perfeita, santa. Não tem sujeira nele, não tem fedor nele, né? Não tem maldade, não tem nada disso. E pensa uma pessoa cheia de pecado, cheia de sujeira na mente, pornografia, orgulho, ira, tudo que é de ruim, a pessoa fala mal de todo mundo. Aí uma pessoa dessa, como é que ela vai ter relacionamento com Deus que é perfeito? Não tem jeito. É mais ou menos a repugnância que causa uma pessoa que não toma banho e está toda suja, toda fedida. É a mesma repugnância que tem o pecado diante de Deus. Deus não aceita, Deus não tolera. Não é porque ele não quer, é porque é repugnante. Tem que ser queimado vivo, tem que ser tomar um banho bem tomado, olha a sanitária nele assim para poder desinfetar, porque é horrível, entende? Então isso causa separação, o pecado causa separação, pela simples natureza das coisas, né? Deus é santo, nós somos pecadores. Mas, né, como a gente viu no começo, existe uma boa notícia, né? Que Deus não quis que as coisas continuassem assim. Aí que entra a parte do amor de Deus, né? Deus, ele olhou para isso, essa situação que, assim, não tem como só ignorar isso e fingir que está tudo bem. Não, isso precisa ser resolvido, é um problema. E aí ele manda Cristo, ele fala no versículo 22, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. O que é reconciliar, gente? Quando alguém é inimigo, precisa haver uma reconciliação para se tornar amigo. Então o que ele está falando aqui é que os inimigos, que eram as pessoas sem Cristo, por meio de Cristo são reconciliadas, se tornam amigos de Deus. E todo mundo quer ser amigo de Deus, né? Todo mundo quer ser amigo de Deus. As pessoas que participaram da JC provavelmente querem ser amigos de Deus.
Mas é através de Cristo que nós somos reconciliados. Sem Cristo, não tem amizade. Esquece, Deus não aceita. Mas em Cristo nós somos aceitos. Porque Ele morreu por nós, para nos perdoar os pecados. Ele nos deu um banho com seu sangue, que purifica no mais íntimo do coração. O sangue de Cristo, ele purifica a nossa vida. Ele nos dá um banho e a gente chega diante de Deus agora, não mais imundo, repugnante, mas limpo, cheiroso, bonito. Porque Cristo fez isso por nós. Então isso que é a grande obra de Cristo por nós. Estão comigo? Estão entendendo? Conversão tem a ver com isso. Conversão é um pecador sujo, mal lavado, fedorento, que agora era inimigo de Deus e separado de Deus, agora ele é amigo de Deus, unido com Deus, unido através de Cristo. Cristo faz essa mudança de situação. Quando cremos nele, nós nos convertemos, passamos a viver agora como amigos, como unidos com Deus. Tudo certo? Então, esse é o primeiro texto que fala sobre a conversão, sobre a mudança de condição do homem. E no versículo 23, só para terminar, né? No 22, no final do 22, agora Deus vai nos apresentar santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Antes, pecadores, condenados, culpados. Agora, inculpáveis, santos, livres de qualquer acusação. Cristo faz isso por nós. E aí no versículo 23 ele fala a nossa parte, né? Como eu disse aqui no começo. Como é que a gente vai saber se você se converteu? Se você, versículo 23, continuar alicerçado e firme na fé. Não adianta participar da JC e depois abandonar tudo. Voltar para o mundo, voltar para o lamaçal, tomar um banhozinho lá mais ou menos, depois mergulhou de novo na lama. Não adianta. A conversão é uma mudança de situação. Passou a vida antiga, agora a vida nova. Você permanece firme na fé, esse é sinal da sua conversão. Sem se afastar da esperança do Evangelho. Continuar. Como a gente falou lá, né, nos círculos, é a boa terra que dá fruto, muito fruto. Não é o solo que se alegra, né, cai no meio das pedras, cresce alguma coisinha, depois queima e morre. Ou então que cresce no meio dos espinhos, que é sufocado. E cai na beira do caminho, que o diabo vai e leva. Mas é uma boa terra. E permanece a palavra, frutifica. Então esse é o sinal de conversão. O outro texto que fala sobre isso, em Colossenses, é o próprio capítulo 1, versículo 13. Olha que maravilha, gente. Essas reflexões, se você não se converteu, é para te causar um certo medo. E um desejo de mudança. Se você já se converteu, como é quase de muitos, né? Inclusive pessoas que estão aqui na igreja, né? Que estão ensinando a palavra de Deus, né? Se você é convertido, isso é para gerar alegria, gratidão a Deus pelo que Ele fez por você, para te lembrar de quem você era e quem você é hoje. Você alegre. E se você não é convertido, converta-se. Isso é necessário. Não queira ter Deus como inimigo. Versículo 13. Colossenses 1, versículo 13, só no mesmo capítulo. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então aqui ele vai falar sobre mais um pouquinho sobre o que significa essa conversão. Ele fala que a gente estava onde? Onde que a gente estava sem Cristo? Então, de novo, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Esse lado vai ser por antes de Cristo, esse lado vai ser por depois de Cristo. Antes de Cristo, a gente estava no domínio das trevas, no império das trevas. Como é que está escrito aí? Domínio das trevas, NVI. O que quer dizer isso? As trevas, a escuridão, o diabo, o pecado, mandavam em nós. E nós obedecíamos. Era mais ou menos isso. A palavrinha aí é a autoridade, né? Autoridade das trevas. Nós éramos súditos das trevas. É como se as trevas, o pecado, o diabo, a escuridão nesse caso, fosse o rei. E nós, os servos. Sim, Senhor. Pecado quer que eu olhe para a mulher do outro. Vou lá e olho, porque eu sou servo do pecado. Alguém me fez mal, aí o pecado quer que, não, o diabo, o pecado quer me levar a fazer o quê?
gritar com aquela pessoa, brigar com aquela pessoa, odiar no coração. E aí eu faço o quê? Sim, Senhor, eu vou obedecer. E eu sigo aquelas inclinações minhas, do pecado, do diabo, do mundo ao redor. Essa é uma vida de alguém que é escravo e súdito das trevas. Mas fala aqui que Cristo, ele nos resgatou dessa situação. Esse é o Evangelho. É isso que Cristo fez na cruz. Ele nos trouxe dessa situação de escravidão. E detalhe, a gente era súdito e escravo, a gente era preso nessa situação. Ninguém conseguia sair daqui. Por quê? Se quisesse sair, o diabo pegava lá, opa, vem cá, tá querendo ir para onde? Vai para onde? Aí o pecado, vem cá, fica aqui comigo, vamos mais uma festa, vamos mais um copinho, vamos lá, mais um pouquinho, mais olhar um pouquinho mais no celular lá, aquelas coisas. O pecado, trazia de volta, era escravo, não tinha liberdade. As pessoas acham que viver nas trevas é liberdade, porque não está na luz, está escondido, está fazendo as coisas erradas, o que quer, coisas vergonhosas, acham que isso é liberdade, mas isso é escravidão. Liberdade é quando Cristo nos resgata dessa situação e nos traz para onde? O que diz aí? O reino do seu Filho amado. Deus nos trouxe das trevas, do diabo, do pecado, da morte, de tudo que é trevas, escuridão, para o reino de Cristo. Agora quem é rei? É Cristo. Antes era o pecado. Sim, Senhor, pecado. Sim, Senhor, diabo. Agora quem quer? É Cristo. Sim, Senhor, Jesus. Sim, meu Cristo. Sim, meu Senhor. Sim, meu Salvador. O que o Senhor quer que eu faça? Sim, Senhor. Aí somos tentados pelo pecado, tentando puxar a gente de volta, né? Faça isso, faça aquilo, se ire aqui, brigue lá, fique com esse relacionamento aqui que vai te levar para o inferno. Aí Cristo fala, não faça isso. E aí, sim, Senhor, eu abro mão disso para seguir o Senhor, porque agora eu sou súdito de Jesus. Sair das trevas para a luz, do diabo para Deus, o pecado para a santidade. Dois reinos que combatem entre si. Cristo nos resgata. Se você não se converteu no EJC, ou antes ou depois vai se converter, você está nas trevas. Você é dominado por tudo isso. Você precisa de liberdade. Deixa de ser prisioneiro. Cristo pode te libertar. Ele é o único que pode libertar. Como ele disse no Evangelho de João, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a mensagem. Aí ele fala, no versículo 14, no Filho amado, nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Essa é a libertação. É isso que tira uma pessoa das trevas e traz para a luz, é o perdão dos pecados. O perdão, ele quebra o domínio do diabo. O diabo, ele perde, assim. Tanto é que no versículo aqui, que a gente vai ler agora, no capítulo 2, versículo 12, ele vai falar sobre isso. E na cruz, Cristo venceu os principados, as autoridades, venceu o diabo, porque ele perdoa os pecados. O pecado é como se fosse a coleirinha que o diabo usa para nos escravizar. Foi isso que ele usou com Adão e Eva, para escravizar eles. Eles eram livres, com Deus, perfeitos, né? Sem pecado, sem morte, sem nada. E aí o diabo, para trazer ele para o domínio, para a autoridade das trevas, enganou eles. Falou que podia pecar, que não tinha problema, que Deus que não queria que ele tivesse aquele prazer. E aí eles pecam, se tornam escravos do diabo até hoje. Mas Cristo, através do perdão dos pecados, nos tira desse domínio. Você se sente bem com a ideia, né, de ser um escravo do diabo? Assim? É muito triste, né? Imagina. Instrumento do diabo. Vive na desobediência. Não quer saber de Deus, não quer saber de obedecer. Quer saber de curtir um culto, curtir a JC, mas obedecer a Deus, não quer saber. Escravo do diabo, na coleira, assim, bem preso, assim. Não consegue sair. Mas Cristo nos liberta dessa situação. Isso é conversão. Essa libertação. E o último versículo que a gente vai ler sobre essa parte da conversão, para depois falar sobre a parte um pouco mais prática do que devemos fazer, é o capítulo 2, versículo 12. Mas eu quero saber se vocês estão comigo. É muita coisa e pouco tempo. Estão comigo? Acorda aí, hein? Estou vendo um pessoal assim, acorda aí.
Capítulo 2, versículo 12. Esse texto também é muito profundo. Fala assim, capítulo 2, versículo 12 de Colossenses, sempre em Colossenses. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes das autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto vai dizer um pouco mais, para completar nosso quadro aqui, do antes de Cristo, né? E o depois de Cristo. O que ele vai acrescentar aqui? Me ajuda aí. O que ele está acrescentando aqui? Ele já falou que antes de Cristo as pessoas são, vê se você lembra aí, ó, separados, inimigos e súditos das trevas, né? Viviam debaixo da autoridade das trevas. E depois de Cristo, que vimos até agora, o contrário, né? Então, se era inimigo, agora é amigo, reconciliado. Se era separado, agora é unido, né? Santificado. E se ele era súdito das trevas, agora é súdito do Rei Jesus, súdito da luz. E agora ele vai acrescentar mais duas palavrinhas aí, de cada lado, para completar uns 5. Antes de Cristo, versículo 12, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados. A quarta palavrinha que a gente vai botar, de quem está antes de Cristo, longe de Cristo, é que ele está morto em pecado. Ele é como se fosse um defunto. Ele não serve para nada, está morto, não vive, não reage para Deus. Ele até faz várias coisas, trabalha, talvez estuda, tem família, mas ele é um defunto, morto-vivo, assim, ele não tem vida espiritual. Ele está morto. Olha só. Lembra da parábola do filho pródigo, né? Aposto que no ciclo do Davidson também falou sobre isso, que o pai fala que o filho estava morto e foi achado, né? Estava perdido e foi achado, estava morto e agora está vivo. Porque ele voltou, ele se converteu. Então a conversão marca a passagem de alguém morto em pecado, agora está vivo para Deus. Deus é a vida. Quem não tem Deus, não tem a vida. Ou seja, quem não tem a vida é o quê? Morto. Mas quem tem Deus, tem a vida, está vivo. E é Cristo que faz a ressurreição do morto. Como ele diz no versículo 13. Deus os vivificou com Cristo. Versículo 12. Com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Assim como Jesus ressuscitou Cristo dos mortos, ele ressuscita mortos espiritualmente, pecadores. Ele dá vida para que vivam com Deus. Isso é maravilhoso. E de novo, não é a gente que eu cansei de estar morto, eu vou ressuscitar. Não é assim. Quem consegue fazer isso? Não, eu vou resolver o problema, vou parar de pecar. Simples. Vou parar de pecar. Quem consegue? Ninguém. Um morto precisa ser ressuscitado por um poder de fora. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos ao terceiro dia. É o poder que ressuscita mortos no pecado para viver com Deus. O Evangelho, maravilhoso. Boa notícia. E a outra palavra para terminar, né, as palavras aqui. Antes de Cristo, nós estávamos endividados. Olha o que diz aí, versículo 14. Quando ele perdoou as nossas transgressões, ele cancelou o escrito de dívida. Pensa bem, é como se fosse um escrito, né? Um papel. Está lá, um papel com toda a sua dívida diante de Deus. Essas dívidas são seus pecados. Eles estão todos registrados. Deus não se esquece. Deus, ele vê tudo. Ele sabe o que você faz. Ele conhece seus pensamentos, suas palavras, as suas reações mais escondidas, sua relação com sua família. Ele conhece tudo. Está tudo escrito no céu. Não sei quem escreve isso, né? Talvez um anjo está lá escrevendo, né? Ou o próprio Deus. Está lá registrado. E no último dia vai ter um julgamento. E adivinha, né? Descubra aí o que vai ter lá para te julgar. Vai ter as provas do crime, né?
É um julgamento, vai ter um juiz, vai ter as provas. No dia tal, você fez isso, no dia tal, você fez isso. Imagina a lista. Como é que seria a sua lista? Será que uma folha assim? Ou 1000 folhas? A vida inteira de pecado. Quantos pecados você já cometeu na sua vida? Quantas vezes você já se irou contra alguém? Quantas vezes você já desejou que não podia desejar? Quantas vezes você falou atravessado com alguém? Quantas vezes... O que mais? Fala aí, cara, Charles. Quantas vezes você não amou alguém que precisava de ajuda? Quantas vezes você, em vez de amar, você odiou, não ajudou, foi indiferente, viveu a sua vida sem pensar em ninguém? Quantas vezes? Como é que essa lista seria? Ai de quem chegar diante de Deus com essa lista bem cheia como está. Ai de quem. Porque aí Deus vai fazer o quê? Não tem nem como salvar. Vai fazer o quê? Condenado. Morte, inferno, acabou. Não tem jeito. Deus ele precisa ser justo, né, no julgamento. Pecadores, com a lista desse tamanho, merecem o quê? A morte. A condenação. Não merecem amizade, salvação, céu, nada disso. É o inferno, igual o diabo tem. O inferno, pela desobediência, também os endividados pagam com o inferno. E nunca vão pagar a dívida. Vão pagar lá para sempre, né? Vão viver lá para sempre. Mas Cristo, quem tem Cristo, quem se converteu, Cristo, Deus faz o quê? Faz assim, ó. Glória a Deus. Rasga o escrito de dívida. Crava na cruz. Vai lá, com o martelo, crava na cruz. Está perdoado. Cristo morreu por você. A sua dívida acabou. Não porque Deus esqueceu. Não, vamos fazer de conta que ele nunca errou na vida. Não. Cristo pagou. O que você faz é Cristo que paga. Alguém tem que pagar. Alguém tem que ser condenado. Cristo paga o que você faz. Então, por isso que o pecado é tão horrível. Não dá para fazer, não, eu sou cristão, mas eu vou pecar aqui, vou fazer isso que eu quero, eu sei que Deus não gosta, mas Deus vai entender. Não vai entender. Cristo estava pregado na cruz por causa de você, pelo seu pecado, por todos que creem nele, para perdoar, para rasgar a dívida. E você vai estar multiplicando essa dívida, né? Como se não tivesse nem aí com o que Cristo fez. Não é assim. Aquele que passa agora de morte para a vida, ele passa com a ficha limpa, sem dívida. Não deve mais nada para Deus. Ele pode chamar Deus de Pai, ele pode ser amado por Deus, sem mais nada contra ele. Isso é maravilhoso. E com isso, ele vence o diabo, né? Que tinha o prazer, né? E nos levava a multiplicar transgressões e pecados. Ele rasga essa dívida e fala assim: você perdeu o diabo. Triunfei, venci você na cruz. Que você tentava, né? Não deu certo. Eu salvei alguns, eu resgatei alguns. Eu paguei a dívida deles. E o preço foi o sangue dele. Foi um preço muito caro. O sangue do Filho de Deus. Imagina? Então não despreze essa salvação. Espero que, né, com esses 3 textos, você tenha podido refletir na sua vida. Você está empolado. Não é? Quem participa da JC não se converte de forma automática. É preciso crer em Cristo. É preciso decidir viver com Cristo. Crer nele. Receber esse perdão. Não adianta só participar. Participar, até o ateu participa da JC e sai do mesmo jeito. Isso aí não leva, né? Não é isso que vai levar você para Deus, para ser amigo dele, unido com ele, ter essa dívida perdoada, ser vivo novamente. Então, você está em qual situação? Você está inimigo, separado, morto, endividado, escravo da escuridão, ou reconciliado? Está em santificação, está permanecendo na fé, foi perdoado, foi ressuscitado e vive agora para Cristo. Onde você está? Essa é a base da vida do cristão. Eu gastei aqui grande parte do tempo da mensagem para falar sobre isso. Porque se você... Isso é a base. O cristão, ele parte disso e agora ele vai viver a vida dele. É partir disso. Se ele não tem isso, ele não tem nada. Não adianta nem tentar. Primeiro é isso. Primeiro é conversão. Primeiro é mudar de situação.
É crer em Cristo e receber tudo isso de graça. É de graça. Porque Cristo pagou. É de graça, é liberado. O preço já foi pago. E agora? Como vai ser essa nova vida agora? Desse alguém que acabou de chegar, né? Acabou de viver, acabou de estar unido, acabou de estar no reino de Cristo. Como deve ser? A gente vai falar aqui bem rápido. Espero ter oportunidade de aprofundar um pouco mais e a gente vai ter oportunidade, se Deus quiser. Colossenses capítulo 3. A carta de Colossenses é bem completa. Você pode ler em casa depois, né? Se você se converteu na JC, você vai ter prazer de ler a palavra de Deus, porque ela mostra a vontade de Deus, mostra o caminho de Deus, mostra quem Deus é. Então leia em casa, é a carta de 4 capítulos. Você lê um capítulo por dia, em 4 dias você acaba. É muito fácil, né, gente? Aqui na minha Bíblia aqui tem 3 páginas. Até uma criança de 10 anos de idade consegue, né, gente? Então é só ter um mínimo de interesse. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos para uma parte mais prática. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, tudo parte disso. Já que vocês passaram aqui da morte para a vida, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento, onde? Nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Até aí. Então, a vida de alguém que estava morto e foi ressuscitado, agora deve ser viver para as coisas do alto. O interesse dele não é mais as coisas aqui da terra. Não é mais a vida dele não é voltada mais para o que ele quer, para a carreira dele, para o vestibular dele, para o Enem dele, para o casamento dele, para a riqueza dele, para o sucesso profissional. Não é nada disso mais. O foco dele não é mais isso. Ele vai fazer essas coisas, porque ele está aqui ainda, né? Espero que você estude, casa, tenha filhos. Mas o foco dele não é mais essas coisas, não. Agora o foco dele são as coisas do alto. São os interesses de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça com a minha vida, agora que eu passei da morte para a vida, fui perdoado? O que Deus quer de mim? Se você se converteu, esse agora é o seu alvo. Se você ainda olha para as coisas da terra e vive para elas, simplesmente, isso não é conversão. Você continua do mesmo jeito, voltado para si mesmo, voltado para o próprio umbigo. Esse é o reino da escuridão. É de pessoas separadas de Deus, inimigas de Deus, que vão ser julgadas pela sua lista de pecados. Mas alguém que foi transformado e agora ele pensa nas coisas do alto. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim na minha casa? Como é que Ele quer que eu trate minha mãe, meu pai, meus irmãos? Como é que Ele quer que eu lide com o meu namoro, meu casamento? Como é que Ele quer que eu trabalhe? Que eu seja honesto, que eu chegue no horário, que eu faça um bom trabalho, mesmo quando o chefe não vê? Quer que estude como? Dedicando, sendo bom estudante, dando um bom exemplo de caráter. Tem muita gente que acha que ser um cristão vai ficar falando de Jesus aí, sair evangelizando todo mundo na feira, botar uma caixa de som e ficar pregando na rua. Acha que é isso que Deus quer de nós. Quer também, que a gente anuncia o evangelho. Mas isso é uma parte pequena, porque isso acontece de vez em quando. Uma vez na outra você vai ter uma oportunidade de evangelizar alguém, mas 24 horas por dia você vai estar na sua família, você vai estar no seu trabalho, você vai estar nos seus estudos. E o que Deus quer que você faça? Essa é a pergunta. E quem se converteu, ele pensa nisso. O que Deus quer? E onde que ele acha essas respostas? O que Deus quer? É a pergunta do cristão. E a resposta é ler a palavra. Aqui tem as respostas todas. Na própria carta de Colossenses tem as respostas. Se você ler em casa, você vai entender. Capítulo 3, né? No próprio capítulo 3, versículo, bota aí, filhos, né? Versículo 20. Como é que Deus quer que você trate seus pais? Versículo 20 do capítulo 3. É simples. Obedeça aos seus pais em todas as coisas. Seja um filho obediente. Vamos começar a praticar hoje? Quando chegar em casa? Amanhã? Seja um filho obediente. O que seu pai falar, obedece. Sem se queixar, sem se discutir. Obedece. É seu pai. Sua autoridade na sua vida. Como é que Deus quer que... olha aí, versículo 13 do capítulo 3. 3:13.
Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aquela pessoa que me ofendeu, o que Deus quer que eu faça? Eu estou magoado, eu estou triste com aquela pessoa. Abre a Bíblia e acha a resposta. Suportem, perdoem. Assim como Deus perdoou e rasgou a dívida, que era enorme, perdoe a dívidazinha daquela pessoa que pecou contra você. Era tão pequena. A sua era enorme. Perdoe como o Senhor te perdoou. Está vendo? A palavra de Deus tem as respostas para como viver. Mas o cristão, ele tem esse interesse. As coisas do alto. A vontade de Deus, não a minha. Ah, mas eu não quero perdoar. Eu quero me vingar, eu quero guardar ódio. Eu não vou falar com aquela pessoa de novo. Essa é a minha vontade, o reino das trevas. É o diabo que faz isso. Mas quem é de Deus, o que Deus quer? Ah, quer isso. Tá bom. Mesmo sem querer, eu vou perdoar. Eu vou decidir perdoar. Eu vou pegar a dívida dela e vou rasgar. Mesmo sem querer. Porque Deus mandou. E eu obedeço a Cristo. Estão pegando como é a vida do cristão? É simples. Precisamos praticar isso. Talvez você já ouviu isso várias vezes. É preciso agora praticar. A vida do cristão é radicalmente diferente do mundo, porque ele pensa nas coisas do alto. E para terminar nossa mensagem, com o último texto, a gente está voando aqui, 5 textos, para ser o mais completo possível para vocês, para que sirva para vocês como guia, como direção, porque a palavra de Deus é luz para os caminhos. Como foi lido, muito bem lido, cadê o Felipe? Salmo 119, Como conservará puro o jovem o seu caminho? Seguindo conforme a sua palavra, não lembro as palavras, mas baseando a vida na palavra de Deus. E outro versículo do Salmo 119, lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para meus caminhos. É a palavra de Deus que vai te direcionar nessa nova vida que você quer ter. Se você se converteu na JC, ou antes ou depois, a luz para você caminhar essa caminhada com Cristo está aqui, na Bíblia. Então, coma isso aqui, leia tudo, isso aqui você precisa saber. Se você não souber, você não vai obedecer. E vai ser desobediente. Quem não sabe e não obedece é desobediente igual quem sabe e não obedece. Não adianta. Não saber não é desculpa. Você precisa muito conhecer isso. Talvez você se converteu agora, não conhece muito, nunca leu muito. Talvez você é de igreja há muito tempo, desde que nasceu, nunca leu a Bíblia inteira. Gente, começa aí o Novo Testamento, principalmente. Você precisa conhecer. Sem conhecimento, não tem obediência. Você vai errar sem saber. Não vai ser desobediente mesmo assim. E não é isso que o cristão faz. O cristão pensa nas coisas do alto. Capítulo 1, versículo 9. A gente foi e voltou, né? Paulo vai fazer uma oração. E essa é a oração que eu queria fazer por vocês. E espero que façam uns pelos outros. Muitas vezes a gente ora por muitas coisas. Pede a bênção de Deus, Obrigado, Senhor, por esse dia, aquela oração padrão, Quem não ora assim, Obrigado, Senhor, por esse dia e tal. Começa a oração assim. E aí pede, Senhor, abençoe esse dia, abençoe meu trabalho, abençoe meu estudo. Senhor, abençoe meu pai, abençoe minha mãe, me abençoe. E abençoe, e acaba aí a oração. Obrigado por alguma coisa e me abençoa. É uma oração superficial. Tá certa a oração. Deus abençoa mesmo e nós devemos ser gratos. Mas a oração de Paulo é um exemplo para a gente, de profundidade, de alguém que busca as coisas do alto. Porque afinal, quando a gente ora, a gente deve buscar o quê? As coisas da terra ou as coisas do alto? Do alto. Se eu peço, me abençoe, me abençoe, me abençoe, eu estou pensando nas coisas da onde? Da terra, Me abençoe no meu trabalho, me abençoe na minha vida. Você orou assim, Deus, abençoa o pastor da igreja, abençoa o meu irmão que está sofrendo, para que ele seja forte na dificuldade. Senhor, me ajuda a obedecer a tua palavra. Isso é alguém que está pensando nas coisas do alto. É uma oração diferente. E olha que Paulo vai orar aqui. Esse é um exemplo. Leiam depois de novo. Tirem foto. Faz um. Capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E de pedir o quê? Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo, ele ora pelos colossenses, pessoas que moravam lá em Colosso, na cidade lá na Turquia, se não me engano.
E aí ele fala, ó, eu peço a Deus por vocês para que vocês conheçam a vontade de Deus. Ora isso. Ora de manhã e fala, Senhor, que eu conheça a tua vontade. Senhor, que meus irmãos conheçam a tua vontade. Que meus pais conheçam a tua vontade. Isso é um pedido de alguém que busca as coisas do alto. Ele está pensando no interesse de Deus. Você vê, ele está pensando tanto no interesse de Deus que ele pede para que os irmãos conheçam o interesse de Deus. Nada mais óbvio, né, do que orar assim. Para alguém que pensa no interesse de Deus. Aí fala, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo quer que os irmãos lá daquela cidade tenham sabedoria, tenham entendimento espiritual. Que não sejam pessoas ignorantes, pessoas que não sabem o que fazer. No meio das situações, elas pecam porque elas não sabem o que fazer. Elas não conseguem aconselhar ninguém porque elas não sabem o que fazer. Elas são perdidas. Os cristãos, eles não são mais perdidos. Eles têm a lâmpada para os pés. Eles só precisam conhecer. Eles precisam abrir a Bíblia e ler. Precisam ser iluminados por Deus para entender e praticar nas suas vidas. Paulo quer que aqueles irmãos eles sejam cheios do conhecimento. Não só conhecer um pouquinho, EBD, ir no culto, ouvir uma pregação. Não só isso. Conhecer de forma plena. Pegar na pregação, anotar, pesquisar, falar com o pastor no fim do culto, conversar na EBD, tirar dúvida, ler a Bíblia, pegar, anotar, assistir vídeo no YouTube. Hoje em dia é tão fácil. Botar lá no chat GPT, resuma para mim o livro de Colossenses. Em 1 minuto te resume, você lê o resumo de Colossenses inteiro. Muito fácil, gente. Você conhecer de forma profunda para poder viver. É o que ele vai continuar aqui falando. Versículo 10. Para que conhecer? É para ser um teólogo? É para ser alguém que sabe muito, que vai falar e que vai impressionar? Para que serve esse conhecimento da vontade de Deus? É para conhecer, para tirar 10 na prova? Para passar no vestibular? Não é. Para que conhecer? Versículo 10. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. O objetivo de alguém conhecer a vontade de Deus, e por isso que isso era tão importante para Paulo, a ponto de orar por isso, é para que as pessoas vivam de maneira digna do Senhor e possam agradá-lo em tudo. Como a gente falou. Como é que alguém vai agradar a Deus e vai viver de maneira digna se ele nem conhece o que Deus quer? É impossível, gente. A nossa tendência é para o pecado. A gente não acorda assim, nossa, hoje eu vou glorificar a Deus, mas eu não sei o que Ele quer. Eu vou descobrir, assim, no sentimento, assim, no insight, vou ter um insight. Não é assim. Conhecer é essencial, profundamente conhecer a palavra de Deus para poder agradar Ele em tudo. Você quer ser um cristão que vive de forma digna do Senhor? Você quer honrar aquele que sangrou na cruz por você, que deu a vida por você? Conheça a vontade dEle para viver de forma digna. Viva de forma digna. Não seja desmantelado. Como diria a mãe aí de alguns aí, talvez. Não seja desmantelado, meu filho. Viva de forma digna, respeitável, compatível com o que Cristo fez por você. Como é que é essa vida digna? É uma vida, como diz no versículo 10, que frutifica em toda boa obra. Tudo que é de bom, a pessoa faz para agradar a Deus. Ela frutifica, ela é uma árvore frutífera. Ela não é um espinheiro que dá espinho. Ela é uma árvore frutífera. Ela é um galho que não é cortado e lançado no fogo porque não presta, não dá fruto nenhum. Não, ela é um galho, está ligado na videira que é Cristo, e dá muita uva. E ele é podado para dar mais uva ainda, mais fruto ainda. Você dá fruto na vida cristã, né? A fruta da conversão é alguém que agora busca as coisas do alto, conhece a vontade de Deus e com isso dá muito fruto. Agrada a Deus. Deus agrada de fruto. Ele quer ver fruto na sua vida. E o fruto não é experiências místicas, assim, coisa, nossa, hoje eu acordei e eu senti Deus. Aí eu agradei a Deus porque eu senti Deus. Não. Na Bíblia não tem assim, olha, para você me agradar, você precisa me sentir. Não. Para me agradar, precisa o quê? Obedecer. É mais difícil. É mais natural, assim, cotidiano. Não é tão sobrenatural.
é algo que acontece todo dia, não é uma vez na vida, né? PJC, uma vez na vida que vocês vão participar. Uma experiência profunda, assim, de emoções, né, e tudo, de palavra, de conversão, mas é uma vez só. A obediência é todo dia. E é isso que agrada a Deus. A obediência. Crescendo no conhecimento de Deus, versículo 10 aí, o finalzinho. A vida que agrada a Deus, ela cresce no conhecimento de Deus. O que você conheceu de Deus na JC, ou, né, falando aqui para todos, né, o que você já conheceu aí na sua vida, você deve crescer, não é para ficar estacionado. Como é que você conhece mais a Deus? Aqui, na Bíblia. A Bíblia fala sobre Deus de capa a capa. Quer conhecer a Deus? Leia. Mas não só isso. Conhecer a vontade de Deus e praticar, como ele está falando aqui, e dar fruto, te leva a conhecer mais a Deus. Porque, afinal, Deus não é um Deus teórico que está lá no céu, que vai ser estudado, né? Eu vou fazer um resumo de quem é Deus. Tem aquela palestra, né? Conceito de Deus. Agora eu sei tudo sobre Deus. Não, a gente conhece a Deus quando a gente vive com Ele, quando a gente obedece a Ele, quando a gente agrada a Ele, vive de maneira digna. É tudo relacionado aqui. Estão entendendo? Estou falando grego? Então, conhecemos a vontade de Deus, praticamos, conhecemos mais a Deus, cada dia mais. Gente, isso é para todo dia. Né? De novo, não é uma JC, é a vida inteira. Vocês são aí, tem 15, 25 anos, 20 anos, mas aos 50 tem que você conhecer a Deus e conhecer cada vez mais. Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, para que tenham toda de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. A vida de alguém que é digna, né, de Deus, é a vida de alguém que é fortalecido por Deus para ter perseverança, para vingar, para dar fruto, para não desistir daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando aparecer uma namorada bem bonita, que é do mundo. Não é para desistir, é para ter perseverança, é para ser forte, um jovem forte, não um jovem fraquinho, levado pelas emoções. Ah, estou na igreja, daqui a pouco não está mais, porque cansou, porque foi chateado, porque magoou. Esse é um jovem fraco. A vida de alguém que dá fruto, que vive de maneira digna, é alguém que é fortalecido por Deus para ter perseverança, paciência, ele suporta muita coisa que ele não gosta, para viver com Cristo e com alegria. Versículo 11, né? Com alegria, não é resmungando. O cristão, ele vive perseverante, paciente, com alegria, com um sorriso no rosto. Eu abro mão de tudo por Cristo. Meu viver é Cristo. Eu nego a mim mesmo, tomo minha cruz e sigo a Cristo. E glória a Deus por isso. Não é um fardo, é uma alegria. Eu abro mão de tudo por Ele. Versículo 12 para terminar. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. O último fruto aí de uma vida digna, né, que agrada a Deus, é alguém que é grato. Afinal, o que Cristo fez por nós? A gente ficou aqui, né, a maior parte da mensagem falando o que Cristo fez por nós. Quanto que custou para Ele a gente ser livre, ser vivo, ser amigo de Deus? Tem que dar graças a Ele agora. Porque Ele nos fez dignos. Ele manda a gente viver de maneira digna, mas foi Ele que nos fez dignos primeiro. Ele que nos lavou, Ele que nos perdoou, e agora a gente deve seguir de forma digna, não mais voltando atrás, não mais retrocedendo. E aí ele vai continuar no 13 e no 14, no texto que a gente já leu. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Né? Então, toda a glória seja dada a Ele. Eu vou dar aqui um spoiler, né? A gente vai... a ideia nossa aqui, do círculo, né, junto com o povo, conversando, é ter outros momentos para a gente se reunir e conversar um pouco de forma mais prática. Que aqui foi bem teórico, assim, bem geral, né? Mas de forma mais prática de como viver para a glória de Deus, como obedecer a Ele nessas áreas, por exemplo, família, perdão, trabalho. Como o jovem cristão pode fazer isso? Porque afinal a gente vai precisar muito disso para a nossa vida com Cristo. Tem muito a aprender. Esse foi só uma palhinha, assim, só para, né, dar o norte para vocês. O que devo fazer? Olhar para o alto, viver uma vida digna de Deus, conhecer a vontade dEle, conhecer a Ele. E agora é hora de, né, aprofundar aí em cada área da minha vida, o que eu preciso fazer. Espero que a gente tenha muitas oportunidades ainda para conversar sobre isso. Deus abençoe vocês. Sigam com Cristo.